Pessoal, vamos fazer aqui a terceira parte das reflexões sobre o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Então, o capítulo que vai começar com o Obcecado pela Realidade, então, esse capítulo vai dizer que a aceitação crítica do misticismo e das superstições, elas podem favorecer o surgimento de trapaças, de charlatães, como existe em todas as áreas. Em todas as áreas há aqueles que mentem, aqueles que ludibriam e até que matam por causa das mentiras, às vezes usando a falácia, que eu comentei na parte 2, no vídeo parte 2 lá. Então a falácia é usada para convencer as pessoas de algumas mentiras, não é só usado para isso a falácia, mas as pessoas acabam fazendo isso e falando em curas, falando e prometendo coisas que no final das contas são inverdades. Então a aceitação de qualquer ideia sem análise crítica é um risco para todo mundo e vai atingir, claro, as pessoas que são mais solitárias e mais famintas por explicações, né? Essas pessoas, elas são mais facilmente enganadas pela sua situação emocional e pela busca de soluções. Essas pessoas vão direto, conhecendo o meio de chegar nessas pessoas, então se cria essas distorções da realidade. A anticiência, ela é a pseudociência, né? É a mesma coisa. Então, se a gente falar de mecânica quântica, a gente tem que aprender aritmética, tem que aprender matemática, cálculo, diferencial, integral, para começar a entender, né, a física matemática. Mas mesmo não entendendo a física matemática, a gente pode verificar nas linhas espectrais dos elementos químicos que existe um parâmetro ali e que é explicado, né? Linha espectral tem vários, todos os elementos são faixinhas de luzes diferentes, ou não, né? Ou não tem, são faixas que não tem, e aí por ali se pode detectar que elemento, que tipo de radiação dá aquele elemento. Hidrogênio, por exemplo, o hélio, por exemplo, foi descoberto lá no Sol, né? Depois se descobriu que existia aqui na Terra também, mas o elemento hélio foi descoberto a partir das radiações, das linhas espectrais do Sol, que aí se tinha aquele elemento e se deu o nome ao Deus, né, do Sol e tal, e aí ele entrou na tabela periódica. Então é possível nos microprocessadores, é possível detectar por experimentos de alta precisão a veracidade da teoria quântica, né? E o cientista tem uma vantagem, né? Porque se ele não tiver certo, ele pode fazer experiências para ver e analisar com franqueza e buscar a verdade daquilo. Então ele tem uma certa vantagem sobre as outras ideias. Então é preciso selecionar as observações, não só as que se gosta, mas as observações que são do experimento, né? E porque muitos cientistas erraram, né? Ele cita o Newton, o Einstein, o Kepler, o Darwin, o Mendel. Eles cometeram erros. Até o Carl Sagan disse que ele achava que tinha placas tectônicas em Marte, e depois com as fotos das espaçonaves, ele verificou que aquilo estava errado. Então, para ele é muito importante dizer que o cientista também erra, né? É o lado humano do cientista, ele não acerta tudo, né? Os erros estão em toda parte, em qualquer situação, né? Então, não se pode justificar de qualquer maneira as deduções. É preciso investigar e ver se aquilo tem veracidade científica, sem censurar o conhecimento, né? Porque censurar o conhecimento é policiar as ideias e isso gera uma decadência no conhecimento científico. Então, não se pode ter cortes de perguntas, cortes de ideias, né? A busca de dados, os experimentos devem ser mais forte do que uma ideologia qualquer, né? Se os dados mostrarem alguma coisa,
Então aquilo deve ser levado em conta para ser estudado, né? Como os fenômenos climáticos, por exemplo, que há dados científicos abundantes sobre isso. Então a natureza ela impõe limites, né? Então nós não conseguimos fazer um motor perpétuo que funcione sempre, né? E nem uma estrela. Construir uma estrela no laboratório, isso não tem como fazer. Algumas reações químicas que acontecem dentro da estrela é possível fazer, mas não se consegue chegar a uma estrela, formar uma estrela, quem dirá uma galáxia. Então, porque a ciência nos propõe limites, né? O contrário da superstição, tudo é possível, não precisa provar nada, né? Mas dentro da natureza, dentro de um olhar científico da natureza, há limites para se entender. Por exemplo, na física, na química, nas exatas, existe o reducionismo. O reducionismo é uma maneira de explicar muitos fenômenos com um número pequeno de leis dentro da natureza. É a visão da ciência exata. Então, o reducionismo ajuda a explicar muitos fenômenos. Não é aplicado em todas as áreas do conhecimento o reducionismo, né? Porque existem várias outras relações entre religião e ciência, que aí é uma outra dimensão humana. Então, cita que quando se vai na frente do juiz, se diz assim, dizer a verdade e nada mais do que a verdade. Então, isso é praticamente possível, né? Porque nossa memória é falível e a própria verdade científica é uma aproximação, né? Todo o processo humano é falho, então não podemos fazer a ciência por pedaços, né? E dizer que aquilo é verdade, que o que a pseudociência faz, pega um pedacinho de verdade e discorre algo que ele quer de seu interesse. Então, toda investigação da natureza, a maneira que a gente analisa a natureza, as ciências, as produções humanas são falhas, porque a nossa memória é falha, nós não pegamos todo a natureza infinita, não tem como ter isso, porque nós somos ilimitados. Somos limitados, né? A natureza que é limitada. Então a dúvida tem que ser sempre uma ferramenta. E nós temos que ter o equilíbrio entre ciência e misticismo. O livro não é contra o misticismo, né? Não é contra a pseudociência, a ficção. Mas a ciência ela não pode ser arrogante, né? Ter o dom de superioridade das coisas. E nem o misticismo aceitar tudo e começar a viver sem lavar as mãos, por exemplo, porque se acredita em tal coisa. Mas lavar as mãos faz parte de um benefício da humanidade. Então, aí começa a se chocar, ou promulgar isso como verdade absoluta. Então, o próprio Kepler, o Newton, procuravam entender a mente de Deus a partir da matemática, né? E o pensamento científico ele é diferente nos povos primitivos, né? Nos povos primitivos existia uma maneira diferente de pensar e hoje se tem uma outra maneira de pensar, né? Hoje nós temos um maior número de conhecimento compartilhado, né? A gente vai tratar o solo, o território, precisa do conhecimento científico, as atividades humanas precisam do conhecimento científico para que se tenha uma boa produção. A gente precisa ficar estudando como é que vai ser as fases da Lua e tal. Isso já foi feito, os estudos, então a gente já pega esses estudos de pessoas anteriores e vai a partir desse conhecimento, como o Einstein fez. O Einstein partiu do conhecimento de inúmeros cientistas antes dele, né? Como o Newton fez. Então, uma descoberta individual hoje é muito mais difícil, os conhecimentos científicos são mais abrangentes e em conjuntos. Então, não vão ser os deuses, entre aspas, né, que vão nos dizer aonde plantar, como plantar, e sim os nossos conhecimentos científicos de como tratar o solo, né, e entender o mundo. Então, a ciência deve ser um patrimônio histórico para as crianças, para elas se apropriarem do mundo, ser uma ferramenta de descoberta do mundo
e para que elas administrem o futuro das novas gerações, porque nós vamos passar e as novas gerações vão continuar. Então, que tipo de conhecimento, que tipo de herança que vai ficar para eles? Então, é muito importante que já se tenha esse conhecimento, né, de uma bomba de hidrogênio, por exemplo, uma bomba termonuclear, né, os prejuízos que isso pode causar, né, a responsabilidade de que cientistas têm os projetos de pesquisa, eles têm que ser delineados a partir de uma ética, de uma moral, né? Porque a ciência pode produzir mal e bem também. Pode produzir o projeto, dar origem ao projeto Manhattan, a produção de bombas, né? Dentre outras questões que podem ser discutidas nisso tudo, mas pode ser gerada energia também, uma forma de produzir energia e de diminuir a desigualdade social, de estudos que melhorem a qualidade de vida, porque há tempos atrás a pessoa vivia 40, 50 anos e hoje a nossa expectativa de vida vai a 70, 80, provavelmente daqui muitos anos essa expectativa de vida aumente. Então não só a ciência pode provocar mortes, como o cristianismo provocou matanças também, né, no surgimento das crenças, matar os outros para o seu apogeu. Então, nenhum extremo é bom, né? Então, tanto alunos como professores devem aprender a aprender, né? Como falava eu vou lembrar daqui um pouco o nome do Paulo Freire. Paulo Freire, ele falava do aprender a aprender. Muito importante também, o Carl Sagan fala no livro, estar sempre aprendendo com aquilo, né? Dos conhecimentos, se errar, fazer de novo, aprendendo, não ter medo disso, né? Porque a gente, quando é criança, não tem medo de formular questões, de errar, de acertar e continuar errando. Depois a gente vai crescendo, na adolescência é uma espécie de mudança, a gente fica com medo de que os outros vão pensar de nós. Então essa curiosidade ela tem que caminhar com a gente, caminhar, porque não existe nenhuma pergunta imbecil, não existe pergunta que não possa ser feita, né? Então é preciso conhecer a área de pesquisa do que você vai fazer, é preciso conhecer a disciplina, o método que se usa, no caso da física, usa o método reducionista para explicar um grande número de questões a partir de pequenas leis. O sonho da teoria da unificação é exatamente essa busca total de explicar tudo a partir de pequenas leis, e essa é uma busca muito perigosa. Não, se ela for, se conseguir, não vai ser por agora que ela vai ser feita, né? Então, desde o criança ao adulto, a gente tem que formular questões, né? O investimento, a estratégia é a longo prazo, né? Salários também tem que ser mais altos, os laboratórios têm que ser investido, né? Então, tudo isso deve ser um conjunto de aprimoramentos para que a gente conquiste uma cultura científica, né? De que se possa acompanhar nas TVs, nos jornais, se possa acompanhar nos vídeos do YouTube, vídeos de divulgação científica, para que as pessoas tenham essa alfabetização científica, que é conhecer como é que funciona o smartphone, como é que funciona o GPS no carro, né? E o contato com as grandes obras dos cientistas também é muito bom, muito valioso. Aqui no canal tem o Feynman, tem o livro do Einstein. Então são propostas que geram discussões para que a própria pessoa gere seu conhecimento, gere suas conexões, e às vezes é bom mostrar evidência para que o próprio leitor faça a sua viagem pessoal do conhecimento e adquira seu núcleo de informações, e a partir daí possa escolher, né? Não se deseja fazer cientistas, um mundo só de cientistas, mas de todos nós sabermos o funcionamento das coisas, que consequência tem
usar um carro a combustível fóssil, que consequência teria usar um carro com energia elétrica, por exemplo. Então, são questões muito importantes para o futuro da humanidade.